Oi meninos, oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos começar a nossa sequência didática de ortografia. Eu vou ler aqui para vocês o comecinho. Sequência didática, ortografia. É hora de pensarmos em como escrever corretamente as palavras. Esta sequência didática de ortografia apresentará a você e seus colegas algumas atividades para poderem pensar sobre a escrita das palavras do ponto de vista da ortografia. Para isso, vocês trabalharão com alguns poemas selecionados, que foram escritos por autores consagrados da literatura brasileira. Alguns são mais recentes, outros mais antigos, mas todos vêm mostrando o modo como as palavras são escritas. Vamos lá? E aí nós vamos começar com a atividade 1, que é o ditado interativo, lá da página 163. Em duplas não, né? Sozinhos ou com a ajuda de algum familiar, leiam o texto namorados e, com o apoio da professora, preencham o quadro a seguir. O texto que nós vamos trabalhar hoje chama-se Namorados, de Manuel Bandeira. O nome completo de Manuel Bandeira é Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Ele foi um poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor brasileiro. É considerado como parte da geração de 1922, do modernismo no Brasil. Seu poema Os Sapos foi Abre Alas da Semana de Arte Moderna. A fonte que eu tirei essa informação foi da Wikipédia. O nascimento dele foi 19 de abril de 1886, no Recife, em Pernambuco. E o seu falecimento foi dia 13 de outubro de 1968, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele foi formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Olha aqui no cantinho, ó, aqui em cima, tem a foto dele. É uma foto, não, é uma pintura dele, tá? Vamos começar a nossa atividade. Então, aqui eu vou ler o texto com vocês e a gente vai interpretar ele um pouco antes de fazer a atividade. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Agora a gente vai interpretar um pouquinho essa parte aqui. Quando fala assim, ó, que a Antônia parece uma lagarta listrada, pode parecer que é uma coisa ruim. Nossa, uma lagarta listrada, credo, coisa feia, horrorosa. Mas, se a gente voltar aqui no texto, ele fala assim: Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? Quando a gente é criança, tudo encanta os nossos olhos. Então, aqui no caso, a lagarta listrada encanta os olhos do menino. E aí, e da menina também. E aí, eles ficam olhando, admirando. Então, quando ele fala assim que a Antônia parece uma lagarta listrada, ele quer dizer o quê?
que ele está olhando ela, admirando ela, como se ela fosse uma lagarta listrada. Então, aqui no caso, não é uma coisa ruim. Tanto é que o rapaz, ele fala aqui, ó, vou até selecionar. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Então, ele falou com muita doçura para ela, que ela parece uma lagarta listrada. No caso aqui, é uma coisa boa. É uma coisa assim. É uma coisa que encanta ele. Como a lagarta listrada encanta ele. E a moça, ele olha para ela com os olhos encantados, certo? Agora a gente vai prosseguir para a parte de ortografia, que é o que a gente vai estudar nessa atividade. Aqui tem um quadro, ó, que a gente vai preencher ele. Nós vamos selecionar aqui as palavras que terminam com U no final. Vamos destacar de verde. Ó, o rapaz chegou, se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Todas essas palavras aqui que eu selecionei de verde, eu vejo muito nas escritas de vocês e quando a gente vai escrever, pode também confundir até a professora. Será que é com U ou L no final? E aí a gente fica lá naquele pensamento, né? Nossa, mas será que é U? Será que é L? E agora? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Essas palavras chegou, olhou, esperou, brincou, prosseguiu, arregalou e concluiu, todas elas representam as ações das pessoas, né? São verbos, né? E aí a gente vai preencher as tabelas, certo? Todas aquelas palavras que a gente pintou de verde lá em cima, nós vamos escrever elas aqui. Aí o quadro preenchido fica assim, ó, as palavras que a gente selecionou de verde, as possíveis dúvidas, escrita com L ou U no final, a questão ortográfica, a regularidade, morfológico, gramatical. E aí a gente vai escrever aqui a situação comentada. Igual eu falei lá, tudo que indica ação, tudo que é verbo e está no passado, escreve com U no final, tá? Vamos selecionar as outras palavras. Voltando no texto aqui, outra palavra que deixa a gente com bastante dúvida na hora de escrever é a palavra doçura e engraçada, ó. Todas as duas são escritas com C cedilha,
Aí a gente já vai descobrir por quê. Ó, doçura é derivado de quê? De doce. Doce escreve com C. Engraçado deriva de graça. E graça se escreve com C cedilha. E aí, ó, coloquei aqui, ó, escrita pode ser com C cedilha ou SS. E aí surge a nossa dúvida, né? A questão ortográfica, regularidade, morfológico, gramatical, ou seja, vai ser sempre a mesma regrinha para escrever. Doçura, ó, situação comentada. Doçura é um substantivo derivado de doce. E engraçada é um adjetivo derivado de graça. E aí nós vamos procurar a próxima palavrinha que surge muita dúvida na hora de escrever. E aí a nossa tabela vai ficar assim, ó. A palavra moça, a palavra criança, que a gente fez lá em cima, destacou lá em cima. As dúvidas que podem surgir. É escrita com C cedilha ou com SS? A questão ortográfica é um caso de irregularidade. Por quê? Porque não existe uma regra para a gente escrever essa palavra, igual existe a de cima, que a palavra derivada de doce vira doçura, com C cedilha. A palavra derivada de graça, que é engraçada, é com C cedilha, então acompanha. Essa não. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consultar uma fonte segura para a gente escrever essa palavra. Quando a gente está com dúvida, a gente tem que recorrer ao dicionário para ajudar a gente a escrever certo. Combinado? A próxima palavra que ocorre muita dúvida na hora de escrever é a palavra de repente. Vamos grifar ela aqui, ó. De repente. Ela é escrita separada. Mas a hora que a gente está escrevendo lá, o que acontece? De repente, muitos escrevem a palavra junto. E não é junto, é separado. Vamos ver a regra que a gente tem que seguir para escrever essa palavra. Vamos lá para o quadro agora. Então, meninos, agora aqui está o quadro, ó, a palavrinha que a gente selecionou, que é de repente. A dúvida, escreve junto ou separado? A questão ortográfica é a segmentação da palavra. E ela exige que o aluno lembre da regra, que de repente se escreve sempre separado, certo? Um beijo, até a próxima atividade. Tchau!